O desaparecimento do universo, capítulo 10, curando os doentes, continua. E o Gary? Porque ele simplesmente não disse que não existe algo como o pecado, pois ele não é real. E a Porchat, você tinha que estar lá. As pessoas só podiam aguentar algumas blasfêmias por dia. Ele tinha que conduzi-las gradualmente, falando com elas de uma maneira que elas pudessem aceitar, ou pelo menos ter algum tipo de aceitação. Ele me contou em particular sobre aquela coisa toda ser só um sonho, o que achei assustador. Como já lhe disse, falar certas coisas em público naquela época teria levado rapidamente à morte do meu corpo, e mesmo assim, J já estava sendo acusado de blasfêmia. E o Arthur, eu não estava brincando com você durante nossa primeira visita quando disse que existem mais vantagens de ser um estudante de J hoje do que naquela época. Você não sabe o quanto tem sorte. Já conhece muito mais sobre o sistema de pensamento dele, o sistema de pensamento do Espírito Santo, do que nós naquela época. Deveria ser muito grato. E o Gary, eu sou, só esqueço de vez em quando. E o Arthur, não vamos falar tudo o que poderíamos sobre a cura espiritual. Seria muito fácil escrever um livro inteiro só sobre esse assunto. Vamos citar algumas coisas básicas. E depois você pode seguir em frente a partir daí. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso acaba em algum tipo de perdão. E no quanto você está disposto a praticá-lo. O quanto quer aceitar que tudo isso é só um sonho. Quanto você está disposto a liberar seu sonho e escolher Deus. Escolher Deus? Você sabe que Jota fez um pequeno truque com você no curso. Na maior parte do tempo, ele disse que é preciso um pouco de boa vontade, mas isso não é para os estudantes avançados. No manual dos professores, ele diz que é preciso uma boa vontade abundante. E o Gary, a velha história de agradar com uma mão e bater com a outra, hein? E o Arthur, o que for preciso para fazer um cara preguiçoso como você continuar andando. Brincadeira. E o Gary, isso, continue assim, Artin. Eu poderia escrever algumas coisas nada lisonjeiras a seu respeito, você sabe. E o Artin, estou contrito, com a minha cabeça baixada em silenciosa humildade. E o Gary, assim é melhor. É puxar. Existem certas coisas que você tem que entender quando for fazer a cura espiritual em um paciente ou em si mesmo. Nós dissemos que isso não tem nada a ver com o paciente. Agora aqui está a segunda maior regra de todos os tempos para a cura espiritual. A dor não é um processo físico, ela é um processo mental. Falamos rapidamente sobre George, que é escrito sem um E no final, Grodek. Ele entendeu o que acabei de lhe dizer. Na verdade, ele costumava perguntar a alguns de seus pacientes que propósitos eles pensavam que sua doença tinha. Por que ele faria a alguém que estava com dor uma pergunta tão irritante? É simples. Ele estava mudando imediatamente a mente deles do efeito para a causa. Ele sabia que o it, como ele o chamava, que era aproximadamente o equivalente ao termo ego do curso, tinha feito o corpo e o corpo estava usando para seus próprios propósitos. O ato de questionar seus pacientes estava destinado a levá-los a desistirem de suas ideias sobre serem vítimas e examinarem sua própria decisão, tomada em um nível mais elevado, embora ele não lhes dissesse isso de estarem doentes. Algumas vezes, quando pensavam sobre sua dor como uma decisão de sua própria mente, em vez de uma função corporal, ficavam bem. É claro, nada funcionava no nível da forma o tempo todo. Se fosse assim, o universo seria previsível. O ego é muito complexo e altamente individualizado. Eu lhe asseguro que o universo não poderia ser de outra forma. E ainda os princípios da cura, como eram conhecidos em uma extensão limitada por Grodek, e muito mais totalmente articulados no curso, são confiáveis. A cura requer uma mudança na percepção e como o curso pergunta e responde para você. Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isto, o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que custa esse reconhecimento? Custa todo o mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. E o Gary, nós conversamos sobre a ideia de que a mente sem culpa não pode sofrer. Mas parece que você está dizendo que até as pessoas que ainda têm culpa em suas mentes podem controlar sua dor e algumas vezes ficarem bem. E é puxar. Sim, uma mente completamente sem culpa nunca sofreria dor, embora ela
possa escolher qualquer número de lições para ensinar. É possível às pessoas que não são mestres aliviarem sua dor e fazerem inúmeras coisas admiráveis com suas mentes durante o caminho para se tornarem mestres. Como diz J na mesma seção do manual, sobre um paciente de um curador espiritual, ou na verdade qualquer tipo de paciente. Quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. O resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Ele os escolhe de modo a dar forma tangível aos seus desejos. Uma vez que o paciente ou o curador aceita o perdão do Espírito Santo, esta será a sua atitude. O mundo não faz nada com ele. Ele apenas imaginava que fazia. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em relação ao que ele é. Aí está a liberação de ambas, culpa e doença, posto que são uma só. E o Gary, esta é uma variação avançada do perdão, mas ainda é o mesmo. E a puxar, exatamente, ótimo estudante. Dentro desta mudança misericordiosa na percepção, repousa sua própria liberdade, assim como a de seus irmãos e irmãs. Pois, como o curso elabora, o que contemplas como a doença e dor, como fraqueza, sofrimento e perda, não é senão a tentação de perceber a ti mesmo como sendo indefeso e estando no inferno. Como J continua dizendo, existe uma recompensa incomensurável para aqueles que se recusam a aceitar as imagens que vêm e, em vez disso, aceitam o perdão e a cura do Espírito Santo. O milagre veio para curar o Filho de Deus e fechar a porta aos seus sonhos de fraqueza, abrindo o caminho para a sua salvação e liberação. Quem está sendo curado? O paciente ou o curador? Aquele que perdoa ou o perdoativo? A resposta é ambos, pois eles são um. Você pode adquirir o hábito de sempre ter uma atitude de perdão. E assim os milagres são tão naturais quanto o medo e a agonia pareciam ser, antes que a escolha pela santidade fosse feita. Pois nessa escolha, as falsas distinções desaparecem. As alternativas ilusórias são postas de lado e não se deixa nada para interferir com a verdade. Nós continuaremos este mesmo capítulo nas cenas dos próximos.